Olá pessoal, estamos de volta com a nossa sequência de aulas sobre transformações isométricas e hoje nós vamos trabalhar com a transformação isométrica da rotação e a homotetia. Nós vamos fazer os dois no mesmo vídeo, ok? Então aqui já com o GeoGebra aberto, confirmando aqui, né, verificando se ele está logado, ok, está logado. Então já vamos salvar o nosso projeto. Coloque aí o nome, transformações isométricas, rotação e homotetia. Isso, só gravar, ele vai gravar. E ok. Então, vamos criar um polígono. Vou criar um polígono regular hoje. E eu quero um polígono de 4 lados, que é o nosso quadrado. Então, vamos configurar ele aqui rapidinho. Vai ficar melhor de visualizar. As suas cores. Uma cor melhorzinha. Isso. Ok. Então, nós já temos o nosso polígono. Pode movimentá-lo. Né? Tá aqui prontinho o nosso quadrado. E as suas coordenadas também. Ok. Então, agora vamos girar essa figura, né? Eu vou fazer uma homotetia e um giro nele automaticamente. Mas antes disso, nós vamos precisar de 2 botões no controle deslizante, né? Vou chamar o controle deslizante aqui de ângulo N, é mais fácil para a gente digitar depois. Vamos deixar o incremento dele de 0,1 e girando de 0 a 360 graus. Isso depois a gente pode mudar se quiser, né? A nossa animação está aqui como oscilante, velocidade está muito rápido, o 0,5 a metade, né? Ok, o controle vai ser criado na horizontal mesmo, ok. Então, confirmando nosso intervalo aqui de ângulo, ele já está marcado lá o padrão de 45 graus. Vou colocar aqui o 0 graus para a gente começar, vou dar um ok. Ok, nosso botão de ângulo está funcionando. E agora nós vamos criar um outro botão para ser a nossa constante de proporcionalidade na homotetia. Então, vou criar aqui um botão chamado de K, que é a nossa constante proporcionalidade para vocês lembrarem. Vou aqui no número inteiro. Ele está de 1 a 30, está muito, vai sumir na tela. Então, vamos colocar tamanho 4. Lembrando que isso pode ser mudado depois. Incremento também de 0,1 para subir devagar, né? Bem, para não ficar pulando 1 para o 2 e para o 3 e assim por diante. Nosso controle está na horizontal mesmo, nosso intervalo é esse. E a nossa animação, podemos diminuir também a velocidade da nossa animação, que é de 0,5 e oscilando. Ok. Criamos aqui mais um controle deslizante. Isso aqui é vai ser a nossa constante de proporcionalidade, e ele veio como J, né? Vamos nomeá-lo, quero colocar como K, só para vocês lembrarem do conteúdo. Então tá lá, constante de proporcionalidade K e o nosso ângulo N. Nós podemos criar separados, né? Podemos fazer que a figura nova gire em torno dessa aqui mesmo, ou podemos criar um ponto de referência para ela girar em torno desse ponto. Então, eu vou criar um ponto aqui aleatório. Aqui, por exemplo, em 5 em X e 3 e 2 em Y. 5 em X e 2 em Y. Criei um ponto aqui para a gente poder girar essa figura em torno dele. Porque aqui nós já conseguimos fazer a nossa rotação. A rotação aqui no GeoGebra é chamada de girar, comando girar. Então, o comando girar, nós vamos escolher aqui, olha, tem várias opções, 4 opções. Nós temos girar, objeto e ângulo. Mas como nós já temos o botão de ângulo, nós vamos criar o comando girar objeto, que é o quadrado, o ângulo, que é o nosso M, e o ponto, que é o E. Então, eu vou criar esse comando, que é o nosso comando, é o polígono, que está POL1. E o ângulo, nosso ângulo, nós nomeamos ele como N. Então, vamos colocar o N lá. E o ponto, quem é o ponto? O ponto é. Pronto.
A figura já foi criada, ela se sobrepôs aqui porque o nosso ângulo está em 0 graus, né? Quando nós dermos o Enter, nós podemos manipular o nosso comando e a nossa figura está rotacionando em torno do ponto E, como nós gostaríamos, né? É interessante que, se nós mudarmos o nosso quadrado de lugar, ela continua existindo o seu reflexo rotacionado. E se nós mexermos no ponto E também, nós conseguimos mexer com a rotação ao mesmo tempo. Então, coloquei no centro do quadrado agora para vocês observarem como que isso é possível ser feito, né? Então, vamos pôr aqui para ele mexer sozinho, que vocês vão perceber que ele está contornando, girando em torno do seu próprio centro, do ponto E aqui. Mas não é isso que nós queremos, né? Só foi para mostrar para vocês as possibilidades que nós temos. Então, vou colocar aqui, vou voltar para o nosso ângulo de 0 graus ou 360 graus. Tanto faz. Deixando zero, perceberam que ainda nós não usamos o nosso controle deslizante K, não é isso? Vamos usar o K agora para fazer uma homotetia. Então, vou diminuir aqui um pouco, vamos arrastar aqui. E a nossa homotetia pode ser criada assim. H, homotetia, já vai chamar o comando de homotetia, nós temos dois. O objeto, que é o polígono O1, e a razão, que é o nosso K, nossa razão de proporcionalidade, né? Quanto que ele vai aumentar ou diminuir. É isso que nós queremos. Só que nosso comando de proporcionalidade nós colocamos o mínimo de 0. Então, ele não vai reduzir por um tamanho menor que esse original do nosso polígono original do nosso polígono 1, que é o nosso quadrado. Mas nós também podemos escolher um centro aqui. Ó. Vou escolher um centro, que vai ser o nosso objeto polígono 1. A razão vai ser o nosso K. E o centro, quem vai ser o centro desse giro? Vou colocar o botão E. Coloquei o botão E, o ponto E. Então, vou dar um Enter aqui. Ele vai estar lá. Então, observe que gerou uma outra figura. E só que ele está com 1.1 de proporcionalidade. Vou aumentar, olha. Olha, aumentando a proporcionalidade. Aumentando, 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 aumentando. Então, essa é a nossa homotetia, olha. Amplia e reduz. Mas perceba o que eu falei, né? A constante de proporcionalidade, ela está entre 0 até 4. Então, ela não vai ficar menor que o quadrado original. Para ficar menor que o quadrado original, nós precisamos colocar um intervalo negativo, né? Para ela ir diminuindo para dentro do quadrado original, certo? E aqui nós temos também, podemos mudar a nossa ampliação de lugar. Só mexer com o nosso ponto de referência, que é o ponto E. Então percebam que a figura ela foi ampliada conforme a outra. E a outra está sendo girada. Só que estão em movimentos separados, percebem? Que estão movimentos separados. Então vamos tentar fazer uma coisa diferente, fazer que esses dois movimentem junto, que seja uma coisa só. Então eu vou vir aqui, vou apagar essa nossa ampliação e vou apagar o nosso giro também. Então vamos lá, pessoal, para criar os dois comandos ao mesmo tempo, para fazer as duas funções ao mesmo tempo, de homotetia e de rotacionar, nós vamos criar um novo polígono a partir desse quadrado. Obviamente, então, nós podemos já chamar aqui de Q1, por exemplo, que é o nosso novo polígono, e vou chamar o comando homotetia. Olha lá, o comando homotetia tem duas opções, objeto, razão e centro. Vou chamar o objeto e a razão. Objeto e a razão diferente daquele primeiro comando que nós fizemos. Mas quem vai ser o nosso objeto? Vai ser um novo comando girar. Então, girar. Comando girar, objeto, ângulo e ponto. Vou escolher um comando dentro do outro, né? Daqui a pouquinho para vocês verem. Então, quem é o nosso objeto? O polígono 1
tá como por 1. O nosso ângulo, nós nomeamos ele como N. Nosso ponto de referência, que nós colocamos agora lá na origem, tá aqui, é o nosso ponto E. E quem é a nossa razão? Nossa razão de proporcionalidade, o nosso K, né? K minúsculo. Opa, já foi criado a nossa figura, ela já sofreu uma ampliação. Então percebam aqui que ela já sofreu uma ampliação, é isso? E ela não rotacionou, porque o ângulo está em 0 graus, mas ela pode rotacionar ampliada, olha, isso é sensacional. Não podemos aqui diminuir, deixar do mesmo tamanho do outro, que ele vai só rotacionar, que é o comando de girar, só rotacionar. Mas também podemos ampliar a nossa figura e ainda podemos mudá-la de lugar aqui, de posição perfeitamente, né? Vai dar problema nenhum. Vamos ampliar, girar, fazer aqui mais para o centro para vocês verem. Então, nós podemos aqui girar automaticamente e percebam aí, né, que o nosso quadrado está girando em torno do menor que foi ampliado dele. Então, ainda nós podemos aqui ampliar mais. O comando de ampliar esses valores, vocês já viram que podem ser alterados mesmo depois que o controle já foi criado, né? Então, olha só, questões de configurações, essas outras coisas, eu deixo para vocês explorarem o GeoGebra com os comandos, né? Então, não se esqueçam, temos que ir lá, salvar online, gravar novamente, esperar gravando aqui embaixo no canto superior esquerdo. Pronto, o nosso trabalho está gravado com um trabalho, então, das mais duas transformações isométricas, que é a rotação e a homotetia. No caso aqui nós trabalhamos com a ampliação, tá certo? Então, aí mais uma vez, perfeitamente, funcionando perfeitamente. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, façam um bom trabalho, bons estudos e até a próxima.